Professor, seja bem-vindo aqui a esta demonstração de como está o status do nosso projeto, né, que é o Verifique, um sistema aqui para credenciar eventos, não só acadêmicos, mas em geral, né, nosso foco inicial do MVP são eventos acadêmicos, né, mas enfim, a ideia aqui é a gente mostrar o que a gente fez no projeto ao longo dessas semanas e o que a gente tem pronto até agora, quais são os planos para a próxima etapa, né? Com a integração com o back-end, enfim, como que a gente está aqui se situando nesse projeto. Nós temos aqui o repositório com todos os commits que a gente está fazendo, a gente está seguindo, tentando, né, seguir pelo menos um padrão assim estruturado na questão das novas features que estão sendo desenvolvidas. Então aqui, por exemplo, nas branches, vocês podem ver que nós temos várias branches para, enfim, cada uma das features que nós fomos adicionando com o tempo. Então, tanto features de telas inteiras, como tela de contas, tela de atividades, mas também não só telas, como também funcionalidades. Então, um Play Speaker, por exemplo, tem a sua branch exclusiva, entendeu? E com isso a gente tem as branches que a gente vai é, fazendo os pull requests, né? Com os pull requests a gente faz um merge e aí a gente tem uma feature integrada na nossa branch dev. Por enquanto a gente não publicou nada na branch main, porque a gente não viu necessidade, né? Já que o back-end não está pronto ainda, então meio que o produto não estaria pronto para uma versão, enfim, de produção, né? 100% desenvolvida. Mas enfim, aqui embaixo a gente pode ver algumas features que, enfim, a gente planeja implementar na aplicação. Nenhuma delas está marcada porque o back-end não está pronto ainda, então a gente não pode declarar elas como concluídas, né? Mas o front dessas partes aqui está bem desenvolvido. Acho que basicamente todas aqui, se não 90 e poucos por cento está desenvolvido. Tanto desde a autenticação, né, até a questão dos certificados, enfim, as inscrições dos usuários. Mas enfim, chega aqui de ver o repositório. Se eu quiser ver depois, você pode dar uma olhada mais aprofundada. Mas basicamente a gente tem um link aqui para o Figma, também tem as tecnologias que a gente utiliza, alguns princípios básicos, depois um tutorialzinho de como iniciar o projeto no modo de desenvolvimento, porque é meio complicado, já que a gente está usando o Turbo Repo, né? Eu acho que eu nem coloquei um link aqui, mas enfim, a gente está utilizando essa tecnologia aqui, também da Vercel. Então, cadê? Além de estar utilizando aqui o Next.js, a gente também está utilizando o Turbo Repo, também é da Vercel, aqui, para poder, aqui são os projetos, né? Para poder desenvolver o site, ok? Então, basicamente, a gente vai usar ele porque, como nossa solução, né, vai ser implementada em um monorepo, né, um repositório sólido, a ideia é que tudo funcione muito rápido, né? Então, por isso que estamos utilizando o TurboRepo. Mas, enfim, esse é o repositório. Vamos dar uma olhada agora no projeto em si. Acho que antes a gente pode dar uma passada no Figma para mostrar ali meio que um antes e depois, sabe? De como as coisas funcionaram. Mas enfim, vamos agora para o Figma então. Tratando agora do Figma, né, vamos abordar bem rapidinho, só para mostrar no que nós nos baseamos para desenvolver, né, o front-end da aplicação. Queria começar aqui mostrando a capa do projeto, para mostrar aqui uma das features que nós pensamos desde a concepção da aplicação, que seria ali a troca entre os módulos claro e escuro, né, para que os usuários escolham entre a opção que eles se sintam mais confortáveis, né? Então, desde o começo nós desenvolvemos o front-end pensando nessa possibilidade, né? Porque às vezes quando a gente começa a desenvolver sem pensar nisso é meio complicado adaptar depois, né? Quem já desenvolveu sabe, por conta, enfim, de todas as adaptações que são necessárias, né? Mas enfim, aqui a gente também tem um pequeno mockup só com algumas dos principais materiais que a gente vai usar. Para esse projeto a gente tentou manter tudo bem simples, então a logo é bem simples, as fontes são poucas, as cores elas são bem limitadas, a única cor principal é basicamente esse azul aqui, de resto a gente não tem muitas cores, mas enfim, né? Tratando aqui desses elementos visuais principais, que são simples e poucos, mas enfim, a gente pode passar aqui para a parte de web, que já é um pouco mais complexa. Então, vamos começar com a landing page, né, que eu acho que seja interessante começar por ela, visto que ela é a principal, né, principal não, mas é a primeira tela que o usuário vê ao entrar na aplicação.
Então, basicamente, a gente tem aqui algumas informações básicas sobre o projeto, né? A gente está simulando realmente como se fosse um produto, então a ideia é tentar vender o nosso peixe, né? Vender, enfim, nossa proposta, nossa solução. Então aqui a gente tem algumas informações mostrando tanto a dashboard no modo desktop como para dispositivos móveis, né? Visto que no nosso projeto também a responsividade é um dos pilares, né? Então a aplicação ela tem que estar disponível para qualquer tipo de dispositivo, né? Desde telas grandes até as pequenas. Então aqui a gente tem a representação visual tanto da dashboard para computadores como para dispositivos com telas menores. Enfim, abaixo a gente tem aqui uma seção, né, com instituições que confiam no nosso produto, né, caso realmente fosse um produto. Então a gente teria ali instituições acadêmicas, enfim. Uma breve seção de funcionalidades. Vários dos textos aqui não estão escritos porque, enfim, né, a ideia aqui é só mostrar como que seria a parte visual. Então essa parte de escrita aqui fica mais para um tempo futuro, caso esse projeto realmente fosse para frente, né? Enfim, abaixo a gente tem uma pequena seção aqui de perguntas frequentes, né? Só para complementar e deixar o usuário mais confortável, né? Mais ciente do que ele está utilizando. E um leve footer. Enfim, um dos outros pilares da aplicação também é a reutilização dos componentes. Então, se prestar atenção nesse design do Figma, pelo menos esse elemento aqui principal do footer, ele é reutilizado várias vezes durante a aplicação. Então, para mostrar isso, a gente já pode passar para a próxima seção, que é a seção de dashboard, que vocês podem ver aqui que o footer também é utilizado aqui, sabe? Ele é o mesmo componente, só que estilizado de forma diferente. Então, enfim, é só um detalhe legal sobre a componentização e sobre como a gente pode utilizar os mesmos componentes em várias telas. Enfim, voltando para uma tela que é bem simples, que é a tela de autenticação. A gente tentou limitar ao máximo a complexidade, então a gente não tem duas telas para autenticar, uma tela para login e outra para registro, não. Tudo está na mesma tela, visto que a gente está utilizando o e-mail institucional, né, para poder logar os usuários. Então o usuário clica aqui, autentica com a conta da Google dele e volta direto para as plataformas. Ao autenticar-se, a gente também tem o design mobile em todas as telas, tá? Eu acabei esquecendo de mostrar aqui, mas essa tela aqui de landing board, de landing page, quer dizer, também tem todo o design aqui para dispositivos móveis. Enfim, ao logar, né, o usuário ele vai vir para essa página, na verdade não essa especificamente, mas essa aqui que está vazia, né, sem nenhum projeto, que enfim, ele vai logar, né, vai ter a sua conta, então por exemplo, se eu tivesse na conta lá compra, esse seria aqui o usuário que estaria sendo exibido, e enfim, ele não tem nenhum projeto criado, ele poderia criar um projeto, enfim, que também tem como sinônimo evento, então quando a gente falar projeto e evento eles são a mesma coisa, só nomenclaturas diferentes, né? Então aqui, por exemplo, da Lacomp, a gente teria tanto vários eventos, né, como a Secomp, anual, né, as escolas de inverno que acontecem aí também, ocasionalmente. Então aqui a gente tem alguns exemplos de como esse sistema seria utilizado por uma instituição aqui da própria UFAL, né? Mas enfim, ao clicar aqui, né, nos eventos, o usuário seria redirecionado para a dashboard. Só mostrando aqui, a gente tem várias seções, né? Então a gente está na seção aqui de projetos. Ao clicar em configurações, o usuário seria levado para esta tela aqui, que também tem versão mobile, né? Mas enfim, aqui ele poderia gerenciar algumas informações, né? Como nome, avatar, isso tudo relacionado à conta, né? E na página de personalização ali ele poderia trocar o tema, né? Isso aqui não está implementado no Figma, mas na versão, entre aspas, final, né? Na versão codada, tá? Então, assim, são algumas discrepâncias, mas enfim, a gente está tentando manter tudo sincronizado, né? Mas enfim, acontece algumas coisas desse tipo. Aqui a gente tem o dashboard com algumas informações básicas, né? Várias médias aqui, várias informações sumarizadas, né? Para quem está iniciando aquele evento ali poder ter uma ideia geral do que está acontecendo. Então a gente tem um gráfico com os participantes ativos, né? Com aqueles que estão inscritos ou aqueles que estão participando, enfim. Então a diferenciação aqui. Temos aqui também um pequeno componente para gerar relatórios, que por enquanto não está sendo implementado, porque não é uma prioridade, já que a gente está desenvolvendo um MVP, né? Mas no futuro poderia ser uma função que estaria sendo implementada. A gente tem aqui um resumo das próximas atividades, tanto com status, né? Diferentes status, né? Tanto horários das atividades do dia, como, enfim, atividades que estão acontecendo naquele exato momento, atividades que estão prestes a começar, falta 5, 10 minutos para começar, enfim.
Uma boa summarização aqui para quem está gerenciando ter uma ideia melhor, né, do que está acontecendo, é que eles também têm a tela para dispositivos móveis. Trocando aqui de seção, né, vindo de divisão geral para atividades, a gente pode visualizar aqui um, um leve componente, né, com todos os eventos, todas as atividades, na verdade, que estão dentro, né, desse projeto barra evento. Então a gente tem todas as informações aqui, tanto os monitores que estão gerenciando, né, o evento, credenciando as pessoas que estão participando, tanto com a quantidade aqui, informações sobre o palestrante, né, a pessoa que está ali ministrando o evento, enfim, um LVD e a descrição, enfim, são informações básicas para quem está gerenciando poder se situar. Aqui a gente também tem toda uma seção de filtros que por sinal está funcionando, nosso front-end já, né? Mesmo sem implementação do back-end, né? Mas enfim, está com dados mocados ali, mas já é um bom indício, porque vai ficar mais fácil de conectar com o back-end depois. Que a gente pode filtrar por diferentes categorias, né? Tanto por, enfim, status, em qual categoria se encaixa, quais são os palestrantes que estão aí, cuidando do evento, né? Enfim, são algumas informações. Agora, para a gente não passar muito tempo aqui, a gente também tem uma tela similar aqui para participantes, né, que estão inscritos dentro do evento. Também uma tela para um evento específico. Então, ao clicar aqui numa atividade, na verdade, ao clicar na atividade, o usuário seria redirecionado para essa tela aqui, que possui todas as informações, né, da atividade. Isso aqui é para quem gerencia, tá? E aqui a gente teria a tela de nova atividade, que seria redirecionada a partir desse botão aqui. Enfim, que teria todas as informações, né, com nome, descrição, limite de vagas, toda aquela questão de tempo de tolerância, né, com a questão da fila de espera, que também vai estar no produto final, questão de público interno ou externo, enfim, a gente vai poder ver isso melhor na prática, né. Também temos algumas configurações que também iremos mostrar no projeto final. Mas sobre telas, a gente queria poder reiterar aqui, são telas que ainda não estão 100% implementadas no código, porque dependem muito, mas muito mesmo do back-end. Então a gente já começou a implementar, mas prefiro deixar para quando o back já estivesse pronto, que são aquelas telas referentes aos eventos em si, né? Então essas são as telas de inscrição, em que os gerenciadores de evento poderão distribuir esses links, né? Então a gente tem aqui barra evento, barra ID, que, enfim, cada evento terá seu ID específico e esse link poderá ser distribuído pelos gerenciadores para que as pessoas se inscrevam. Então, aqui está uma breve descrição do que acontece no evento, o local, o produtor do evento, e ao clicar aqui nesse botão de inscrever-se, por exemplo, ele seria redirecionado para esse formulário de inscrição que inscreveria o participante ali dentro do evento, né? Além dessa seção aqui de inscrição, a gente também tem outra seção aqui com a programação do evento, em que os usuários, eles poderiam, né, até bugado aqui, a gente tem que arrumar depois, mas enfim, os usuários poderiam se inscrever nas atividades do evento, né? Então, palestras, rodas de conversa, campeonatos, enfim, diferentes categorias de atividades que podem ser inscritas pelos usuários, né? Tudo isso também com a versão mobile aqui, como sempre. Mas enfim, muito tempo aqui no Figma. Vamos agora finalmente botar a mão na massa, né? Não diretamente no código, isso a gente pode mostrar depois, mas para a versão final, implementada e publicada lá na versão. Então, passando agora para a parte prática, a gente pode ver aqui como é que está a aplicação funcionando em um endereço publicado. Então, essa URL aqui pode ser acessada por qualquer usuário, né? Mesmo que a aplicação não esteja pronta ainda, mas enfim, é bom ter o aplicativo publicado porque, enfim, o dev server, né, o servidor de desenvolvimento, ele não é muito rápido, né? Não é tão responsivo assim, então a gente consegue testar com mais facilidade aqui depois de estar tudo pronto, né? Mas enfim, vocês podem perceber que algumas coisas aqui não estão exatamente iguais ao que estavam no Figma, e a gente está ajustando algumas coisas ainda, nem tudo está 100%, enfim, pronto, né, ajustado. Alguns componentes que estão aqui, por exemplo, esse seletor aqui de tema não vai estar na versão final, é só para testes, enfim. É até algo que a gente não mostrou lá no Figma, né, mas a gente pode trocar aqui para o tema claro, né, então todo o site funciona, e aqui a gente tem basicamente todas as informações que a gente mostrou anteriormente, né. Todos os botões aqui a gente tentou deixar eles o mais dinâmico possíveis, né, com algumas animações. Então aqui em cima, tanto no footer aqui também a gente tem. Todos os links aqui a gente passa o mouse por cima, eles mudam um pouquinho de cor para mostrar que eles estão sendo selecionados. Aqui a gente tem componentes de acordeão, né, accordion em inglês, que enfim exibe e oculta aqui os dados, né, ao clicar, só um pode ser selecionado de cada vez, né. Mas enfim, saindo aqui na landing page, a gente pode clicar aqui e ir para
para a página de autenticação. Aqui o usuário clicaria nesse botão e, enfim, se autenticaria, né, com a conta do Google. Como o back-end não está implementado ainda, a gente pode só clicar aqui. Enfim, a gente tem aqui a nossa dashboard com todo o gráfico aqui bem funcional, só, só os dados, né, que não são reais por enquanto. Mas enfim, aqui a gente pode ter uma comparação, né, entre os usuários ativos e os usuários no total, todas as informações aqui descritas. Aqui algumas próximas atividades, já com algumas mudanças, né, lá do Figma, mas enfim, algumas melhorias. Aqui o status agora tem vermelho bem forte, né, para mostrar que, enfim, está ao vivo, com algumas animações aqui também. Enfim, trocando de sessão, a gente pode vir aqui para as atividades, que lista aqui todas as atividades presentes dentro daquele evento, né, barra projeto. Então aqui a gente pode ver que uma atividade está acontecendo em tempo real, outra vai acontecer em instantes, e outra vai acontecer no mesmo dia, mas daqui a algumas horas só. Enfim, é, a gente pode testar aqui e ver que a pesquisa e todos os filtros realmente funcionam. Então, por exemplo, se eu começar a programação aqui, a gente pode ver que após a pesquisa ser realizada, ele realmente filtrou e mostrou só a, o evento aqui com a programação, né? Então, questão de filtros também, só mesa redonda, por exemplo. Então, se eu quisesse colocar, não sei, né? Palestra, por exemplo, só esse primeiro aqui com palestra, só ele seria exibido, enfim. A gente também poderia filtrar só para aqueles que vão acontecer em instantes. Enfim, a gente pode aplicar qualquer filtro aqui que ele vai funcionar. Além dos filtros, também a gente tem a questão de ordenação, né? Então, se eu quisesse colocar aqui pelos mais antigos, ele iria inverter aqui a ordem, colocar os mais recentes por último, enfim. Tudo está bem funcional para que quando a gente for implementar o back-end, as coisas funcionem, né? Com maior suavidade. Aqui na questão dos participantes também, mesma coisa, a gente tem, enfim, dados mocados, mas tanto membros como moderadores são exibidos aqui. Nas configurações, a gente pode ter aqui algumas informações, né, alguns formulários gerais. Um componente bem interessante, como a gente mostrou aqui no GitHub, né? Tem aqui o Play Speakers, vou mostrar aqui, ó. Esse Play Speaker, ele está implementado aqui. Então, tanto aqui, eu vou mostrar, na verdade, nessa seção aqui, ó, que a gente tem o seletor de projetos. A gente tem tantos componentes aqui, como seletor de projetos, a gente pode ver aqui todos os projetos e para e clicar nesse botão aqui para criar novos projetos, né? Então, assim, alguns diálogos, né, alguns modais já foram implementados. Então, aqui se a gente estivesse criando a Secom 2025, por exemplo, com alguma descrição aqui, e depois aqui o local, né, o local físico em que o evento vai ser sediado, né? A gente poderia clicar nesse componente e iria mostrar aqui o Play Speaker, né, que foi desenvolvido naquela feature. E aqui a gente poderia até mesmo digitar aqui, ó, Instituto de Computação, vamos ver se vai funcionar, que ele realiza a pesquisa, enfim, ele iria aqui para o FAO dentro do Instituto de Computação, né? Ele não é 100% preciso, porque ele mostra também o IEM e etc. Mas a gente poderia aqui marcar, talvez, não sei exatamente onde ficaria, mais ou menos aqui, enfim. Poderia marcar e criar aqui o evento, né? Em seguida, enfim. Esse é um dos componentes interessantes que a gente criou, né? Tem as configurações, outro elemento interessante é o de customização, então a gente também tem aqui um color picker, né, para poder selecionar as cores principal e secundária, porque como a gente mostrou lá no Figma, os eventos têm suas páginas próprias, então, por exemplo, a Secomp tem duas cores, né, a principal é essa roxa e a secundária é uma mais verdinha aqui, né, um verde água. Então, assim, os eventos poderiam escolher quais cores seriam exibidas naquela página, além, enfim, das logos, dos banners e etc. Então, a ideia é tentar deixar tudo bem modularizado para que qualquer evento que quiser sediar, né, o seu sistema de credenciamento, verifique que funcione, né, que seja bem dinâmico. Enfim, a gente tentou botar o máximo de funcionalidades aqui possível. Você pode ver que a gente tem também aqui um navegador lateral, né, que, enfim, acompanha o scroll. Então, assim, a ideia é manter a experiência do usuário o mais fluida possível, né? A gente pode mostrar rapidinho o código só para ter uma ideia geral, mas enfim, esse aqui é basicamente nosso front-end, o que a gente desenvolveu até o momento. Agora é a luta para conseguir implementar isso aqui no back, né? Enfim, obter todos os dados a partir de lá. Aqui é a página de evento, né? A gente acabou não mostrando, mas aqui a gente tem a página de criação também, ó. O usuário pode adicionar uma atividade, tem aqui o calendário, que ele pode selecionar a data, questão de horário também, de 2 da manhã até 3h30, enfim, limite de vagas, tempo de tolerância, público interno e externo, né, os moderadores, que ele pode selecionar mais de um, né, seriam os monitores, né, são vários nomes que a gente está decidindo ainda, o tipo de evento, carga horária, enfim, até
Já tem até a validação aqui do formulário, né? A gente poderia colocar aqui workshop tal, né? Limite de vagas aqui de 25, enfim, uma carga horária aqui de 15 horas. E com isso a gente poderia aqui, por exemplo, mostrar como funcionaria os modais, né, de dedicação, de dedicação não, de progresso, né? E aqui seria o workflow mais ou menos, né? Ele criaria ali a atividade e viria aqui para a página da atividade ao fim, né? Esses dados aqui são todos mocados ainda, mas enfim, essa é só uma ideia básica, né, para mostrar como funcionaria. Mas é isso, né? Essas são as funcionalidades que a gente implementou no front-end. Esse é todo o escopo, então, com todas essas features que a gente implementou, a gente acredita ter coberto, né, a questão de autenticação, ali com a página de Auth, né? A gente pode ver aqui, Auth, com a página aqui de autenticação, a questão de eventos que eles podem criar, gerenciar, limitar vagas, incluir a fila de espera, adicionar atividades, gerenciar os administradores, né, os monitores, o dashboard de acompanhamento de métricas, né, que está aqui, ó, tá aqui disponível. Toda a questão de inscrições, então, a inscrição de participantes em eventos e atividades. Um ponto pendente ainda é a questão do credenciamento de participantes, então a gente vai criar uma tela específica para que os participantes possam ser credenciados, né? Isso envolve toda aquela questão de geração de certificado. Então, aqui, por exemplo, nas configurações, se tiver em preferências, a gente tem toda aqui a questão de enviar, né, a certificação para os participantes. Enfim, tudo é configurável e tudo vai estar implementado na versão final, a gente espera. Mas, enfim, questão de controle de acesso, né, os certificados, a emissão de relatórios, que, enfim, vai ser um extra caso a gente consiga. E a questão também de suporte a múltiplos idiomas, como a gente mostrou aqui na landing page, né? Que a ideia é fazer com que o sistema seja bem versátil. Então, ele funciona com várias línguas, enfim, com vários temas, né? Acabou não mostrando aqui, mas enfim. A ideia é que tudo seja bem dinâmico e que tudo funcione da melhor forma possível. Enfim, é isso que nós tínhamos para apresentar hoje, né? A gente se vê agora numa próxima apresentação.